Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Por que o dia 20 de novembro é celebrado como o Dia da Consciência Negra e não o dia 13 de maio, que foi, em 1888, assinada a Lei Áurea? Para você entender esse rolê, nós temos que compreender algumas coisas importantes. Primeiro, o processo de abolição da escravidão no Brasil, que foi instituída aí pelo decreto da Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888. Segundo os historiadores, isso é consenso entre eles, a libertação dos escravos do Brasil não teve o negro como um protagonista, apesar de muitos nomes de pessoas negras que apoiaram, que atuaram nesse processo, foi na verdade para inglês ver. As leis abolicionistas do Brasil, que se arrastavam desde 1831, desde o período regencial, tiveram várias leis a caminho da escravidão, mas leis fracas, sem protagonismo. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, Lei do Ventre Livre, em 1872, Lei do Sexagenário, em 1888, enfim, um processo bem lento, bem pouco efetivo, uma vez que havia uma disputa de interesses na libertação dos escravos no Brasil. Obviamente os latifundiários fazendeiros, que eram escravocratas, não queriam aceitar a libertação dos escravos, e o próprio rei, a própria Inglaterra, né, a própria monarquia brasileira e a Inglaterra já tinham interesse de fazer a libertação. A Inglaterra queria por questões econômicas, obviamente, né, criar um mercado consumidor para seus produtos que eram industrializados. Já a monarquia brasileira, uma monarquia esclarecida, também via na libertação dos escravos a modernização do país. Só não tinha força política para isso, uma vez que a nossa elite governante ela era escravocrata, então não teve uma efetiva ação nesse processo, né? O Brasil ele foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão, ficando atrás só da Mauritânia. E Mauritânia deve ser país, né? Enfim, o Brasil ele ficou muito atrás no processo de libertação da escravidão. E o dia 20 de novembro, ele é lembrado como o dia da morte do Zumbi dos Palmares, que aconteceu em 1695. Então, professor, beleza, o dia 13 de maio não representa de fato uma luta efetiva, apesar de ser um avanço muito bom, né, muito grande, o avanço na caminho da modernização social brasileira, a libertação dos escravos, mas há controvérsias em relação ao Zumbi dos Palmares, que o dia 20 de novembro celebra-se a morte de Zumbi dos Palmares, o líder, né, do Quilombo dos Palmares. Porque há quem diga que em Palmares havia escravos, era uma sociedade também despótica, né, absolutista, que refletia a sociedade africana. Bom, galera, quando a gente pensa no dia 20 de novembro como o dia da consciência negra, nós temos que lembrar, antes da imagem de Zumbi, que é um líder, que é o herói, que é um símbolo dessa resistência, nós temos que pensar no próprio quilombo como um símbolo de resistência. Independente se Palmares foi ou não um quilombo escravocrata, um quilombo cruel, vamos colocar assim, no sentido social da palavra, nós temos que lembrar que o simples fato de haver um quilombo, um mocambo, que seja, já era um símbolo de resistência, que escravizados fugiam e se abrigavam nesses lugares para conseguir viver a sua liberdade e daí viver algum tipo de fuga da escravidão, que é para isso que eles fugiam para os quilombos. O Quilombo dos Palmares, que aconteceu lá em Pernambuco, ele foi o maior de todos os quilombos e o mais duradouro também, durou mais de 100 anos. Lembrando que Pernambuco era a região onde se mais produzia cana-de-açúcar no Brasil colônia, né? E, portanto, por onde mais recebeu escravos até aquele período da história. Então, o Quilombo dos Palmares, que fica numa região mais interiorana aí de Pernambuco, hoje é Alagoas, né? Na Serra da Barriga, chegou a constar mais de quase 30 mil habitantes, eram vários núcleos, na verdade. Palmares era uma série de núcleos de vários quilombos que se interligavam nas matas, e deu muito trabalho para o governo, porque o governo não conseguia destruir o Quilombo dos Palmares, até que contrataram o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, que conseguiu invadir Palmares, destruiu Palmares, e através da traição, né, de um X9 chamado Antônio Soares, eles conseguiram localizar o líder, que era o Zumbi, e ali matar Zumbi no dia 20 de novembro de 1695. Bom, então quando você pensa em Dia da Consciência Negra, mesmo que há controvérsias históricas, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, você precisa lembrar que o Dia da Consciência Negra remete à resistência. A resistência. Quilombo dos Palmares, independente se era escravocrata ou não, independente das controvérsias históricas que há em torno do Quilombo dos Palmares, você tem que lembrar sempre de resistência.
Portanto, o Dia da Consciência Negra não é um dia comemorativo. Através da Lei 12.519, do dia 10 de novembro de 2011, passa a ser obrigatório as escolas fazerem memória, fazerem menção, trabalhar o Dia da Consciência Negra, né? Em alguns estados, inclusive, é feriado. Só que não é um dia de comemoração, é um dia de memorizar, de lembrar da resistência, do tanto que ainda falta avançar para que haja no Brasil uma plena igualdade racial, que nós somos considerados um dos países mais racistas do mundo, tá? Então, quando você pensar em Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, pensa na morte de Zumbi dos Palmares e, obviamente, na resistência do Quilombo dos Palmares à situação de escravidão. Sobre aquela controvérsia que eu estava falando, ele tem escravos em Palmares, ele também tinha escravo, por que tem que lembrar o Dia da Consciência Negra, a morte dele? Tantos outros heróis que vieram, né? Enfim, tantas outras pessoas que também lutaram, né? Os jornalistas que lutaram pela libertação dos escravos. Nesse caso, você precisa lembrar que a sociedade da época reproduzia a realidade que eles viviam. A escravidão não era algo condenável, do sentido moral da palavra. A própria Igreja Católica, a instituição mais importante da época, né, no Brasil era a Igreja Oficial, não condenava a instituição da escravidão, que era algo normal, natural. Inclusive foi ela que incentivou a trazida dos africanos para cá, para o Brasil, como escravizados, uma vez que ela pretendia promover a catequização dos indígenas, né? Então, quando você pensa em escravidão, você tem que lembrar da cultura da época. Você não pode fazer um anacronismo e julgar a escravidão com a cabecinha do século XX, século XXI. Então, lá no século XVI, XVII, você tinha a escravidão como institucionalizada na sociedade, por isso não era condenável nesse sentido. E aí alguns negros eles lutavam não pelo fim da escravidão, e sim pela própria liberdade. Lembra que nas provas dos vestibulares, a questão do Quilombo dos Palmares, ela aparece como uma revolta nativista. Lembra? Revolta nativista eram as revoltas que aconteciam no Brasil colônia para resolver problemas locais, problemas pontuais, né? Por exemplo, no caso aí dos Palmares, eles não lutavam pelo fim da escravidão, e sim apenas pela própria liberdade. Os quilombos eram a busca por escravos pela própria liberdade. Tá? Então, quando você pensar em Palmares, em revolta nativista, no caso de Palmares, você pensa por esse viés, que era uma questão local, e não uma questão ampla, uma mudança ampla na situação sociopolítica do Brasil como um todo. Beleza, meu povo? Valeu!